música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa da nossa web rádio, a Rádio nas Ondas da Fé Reformada e também agora com ondas musicais. E hoje temos uma convidada muito especial, a Daniela Banks, que é pianista, cantora, professora de canto e piano também, e vai demonstrar para nós como é possível desenvolver dons e talentos na área musical, no trabalho nas igrejas. Muito boa noite, Dani. Boa noite, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, matando a saudade de vocês. E é uma honra poder participar desse programa com vocês, viu? Ótimo. Então, tá. Dani, para quem não a conhece, você podia falar um pouquinho, começando, sobre a sua formação, o que você fez? A gente já conhece, mas o pessoal aí da rádio talvez não. Se você pudesse comentar então um pouquinho com a gente. Tá bem. Bom, eu tenho 45 anos e eu nasci, né, na igreja, eu sou filha de pastor e comecei a me interessar por música desde pequenininha, já com 5, 6 anos eu já mexia no piano, né? Isso foi chamando a atenção da minha família. Com 7 anos eu comecei a estudar de verdade, inclusive com uma professora de piano que foi pianista muitos anos aí na igreja, que é a Sônia Pinheiro. Ela foi a minha primeira professora. E aí eu não parei mais. Com 9 anos e meio, 10 anos, um pouco mais, assim, acho que 10 anos, eu comecei a tocar algumas coisas na igreja, porque eu estava numa igreja pequenininha e não tinha ninguém para tocar, e aí aquela velha história, né? Quem já faz 2, 3 notinhas já pode começar a ajudar com alguma coisa. Então, eu já fui tocando. Nessa época, eu já tinha mudado para o interior de São Paulo, para a região de Ribeirão Preto. Então, a minha tia já começou a me dar aula e ela já começou a me ensinar os hinos. E a igreja foi uma tremenda escola para mim, porque aí a gente já entra na fogueira e não tem conversa, né? Tem que ir tocando. Então, eu ia bem, bem no básico, mas eu já ia tocando. E isso foi me dando uma desenvoltura, uma leitura muito grande e, assim, uma forma de encarar a música bem diferente, né? Então, a gente foi vendo isso no decorrer da vida acadêmica, inclusive, que a maioria dos músicos que são evangélicos, eles têm isso, eles não têm um medo de palco, eles têm uma leitura à primeira vista, assim, muito boa, e eles têm uma habilidade de tocar em grupo, né, que é a música de câmara, também assim, que não é para qualquer um, né, a maioria é muito solista, então dá muito bem na música de câmara, né, e os músicos evangélicos, eles têm isso porque a gente acaba tocando, né, em grupos e acompanhando e tudo mais, e então eu percebi que isso também me ajudou muito, porque desde o começo eu sempre me sujeitei a fazer isso. Se alguém queria ajudar ou queria participar, eu topava, né? Vamos fazer junto. Logo, eu estava ajudando também com coral, porque minha mãe também regia na época, então eu também ajudava a acompanhar o coral, as crianças, e de tudo um pouco, né? O louvor, e aí eu já aprendi a tocar de ouvido também. E eu nunca parei. Eu nunca parei, então eu sempre estava fazendo ou aula particular ou conservatório de música, fiz vários concursos também de piano, os municipais, os regionais, entre Minas e São Paulo. Eu vivi em várias cidades, porque por ser filha de pastor a gente acabou mudando bastante, sabe? Mas isso também me ajudou nesse ponto, porque eu tive a oportunidade de estudar em vários lugares diferentes e estar, assim, enriquecendo o meu conhecimento com pessoas e professores completamente diferentes. Isso foi uma coisa que, apesar de mudar, não ser, assim, tão legal, né, tanto, mas, assim, para isso foi bom para mim. Eu vejo, assim, como um ponto muito positivo, né? E musicalmente
nas igrejas também, porque a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente e muita música, né? A gente mora em São Paulo, mora em Minas, depois vem para o Sul, daí volta para São Paulo de novo. Então, assim, às vezes é a mesma música, mas em muitas versões. Então, isso, assim, é fantástico. Até que depois eu vim realmente em 94 para a região sul, no Paraná, e aí eu estava concluindo já os meus estudos seculares, né? E resolvi que eu ia fazer faculdade de música mesmo. Então aqui já tinha uma faculdade do governo, né? Uma faculdade estadual muito boa, é a melhor aqui. E aí eu prestei vestibular, eu passei e eu fiquei aqui para fazer o superior de música mesmo. E aí depois os meus pais acabaram indo embora daqui, eu fiquei, eu casei e terminei o curso e tudo mais. Depois eu fui fazer um superior de canto também, mas não, a música nunca parou para mim, né? Teve várias outras coisas que aconteceram aí nesse meio de campo e alguns outros cursos que eu fiz também, não na área mais assim da graduação, mas da especialidade mesmo, e regência, sempre também muito acompanhada de regência. Tive a oportunidade de dar aula em algumas escolas, também foi uma experiência fantástica, como no Colégio Mackenzie também, em Minas também, e aqui no Sul também, eu já dei aula numa escola holandesa, foi muito legal. Então, eu acho assim, é, eu fiz uma escolha. Eu Sim. fiz uma escolha e isso eu queria deixar assim bem claro, porque é como se fosse assim, às vezes as pessoas perguntam um testemunho, eu acho que esse é o meu testemunho. Quando eu estava no meio da minha faculdade, eu tinha uma oportunidade muito grande de seguir uma carreira de solista mesmo, se eu quisesse dali para frente me dedicar a isso. Mas eu tinha muito claro no meu coração que o que eu queria era servir a Deus através da música. Eu amo do fundo do meu coração tocar na igreja. Certo, Eu gosto muito de fazer isso, de estar regendo coral, desse ritmo frenético do final de semana, certo. né? Então, Muito bem. assim, mais do que essa loucura de dar aula durante a semana, esse cansativo do fim de semana para mim é o que eu espero, né? Então, assim, isso foi uma coisa que me deixou assim bem abalada na pandemia. Sim, O trabalho que não tinha na igreja, sabe? exatamente. Isso aí mexeu muito comigo, sabe? Nossa, não tem ensaio do louvor, não tem ensaio do coral. A gente chega lá na igreja e não toca para ninguém porque tá só gravando o culto e não tem ninguém lá. Eu não tô gostando disso, sabe? Assim, então, isso foi uma coisa assim que mexeu comigo por causa disso, porque realmente eu fiz essa escolha. Eu falei, não, eu quero isso. E Deus nunca me deixou na mão com isso. Ótimo. Então, Daniela, você comentou aí filha de pastor, né? Nós sabemos. Para quem depois ela vai destrinchar um pouquinho mais, mas ela já foi membro da Igreja Presbiteriana da Lapa, como ela mesma disse, voltou para o Sul, veio do Sul, voltou para o Sul. E além do desafio de trocar de cidades por várias vezes e o ativismo musical que a igreja também exige, quais outros desafios você conseguiu perceber e você enfrentou na sua vida como filha de pastor, né? De uma família evangélica, porque não é fácil, né? Nem sempre filho de peixe, peixinho é. Mas, enfim, mas como você conseguiu superar essas dificuldades, aproveitar as oportunidades? Quais foram os desafios de ser uma filha de pastor? Então, tem sempre, as pessoas sempre pensam nas dificuldades, né? Quando se Sim, fala filho de pastor, né? Eu sempre tentei tirar vantagem, porque já existia dentro de casa uma cobrança muito grande em cima disso. Meu pai é filho de pastor, então eu acho que ele já trouxe isso com ele, né? Então, quando ele chegava nas igrejas, hoje isso já mudou um pouquinho, né? Mas antigamente, acho que quando uma família de pastor chegava na igreja, a família chegava empregada, né? Assim, sim, né? A exatamente. esposa tem que fazer isso, o filho isso, tananana, né? Só que não assalariado, né? Só empregado. Trabalho voluntário, exatamente. Era mais ou menos assim.
como para mim tocar e assumir toda essa parte musical era uma coisa muito automática, né? Foram raras as igrejas, como por exemplo a Igreja da Lapa, onde existia uma escala para os organistas, né? Porque graças a Deus existia mais gente para dividir, né, o cargo. Então, normalmente não existia ninguém para fazer, as pessoas estavam Sim. aguardando alguém que, por favor, fizesse isso. As pessoas queriam cantar, queriam ter um coro, queriam alguma coisa, né? As crianças, né, estavam aguardando. Então, para mim, era muito tranquilo. Eu ia chegar para fazer aquilo que eu já estava fazendo, né? Então, assim, para mim, isso, assim, não era tão... Não onerou tanto, óbvio. A adolescência foi sempre assim uma coisa mais complicada, tinha um olho a mais em cima e tal, tal, tal. Mas uma coisa assim que pegou para mim, que eu vi que vocês até perguntaram para mim, um obstáculo na minha carreira, né? E que eu gosto muito de dizer isso, foi, eu nunca tive piano. Uhum. Então eu comecei a Onde aprender tocar, né? piano. Onde tocar. Exatamente, né? Então, que isso foi uma coisa engraçada, assim, né? Que aconteceu. Eu não tinha piano para estudar. E aí, o meu pai não tinha condições de comprar um piano para mim, né? Porque é muito caro o piano. E aí, ele conseguiu comprar um órgão eletrônico de 2 teclados. E aí, eu estudava nesse órgão, que logo não deu mais certo, porque ele era pequeno. Mas eu ia estudar na casa de quem tivesse um piano. Eu também não me apertava. E ia nas igrejas para estudar piano, nas Sim, igrejas que tivessem um piano, eu ia. Católica, evangélica, onde tivesse um piano, eu ia para lá para poder estudar o piano, né? certo. Então eu tinha muito isso. E aí sim, depois eu já estava na faculdade, quando meu pai conseguiu me dar um piano, né? E, inclusive, é o piano que está aí na Igreja da Lapa. É esse o meu primeiro piano. Eu tive muito carinho com esse piano. Ainda tenho, né? Então, assim, ele foi um obstáculo, mas não foi um impedimento, né? Nunca deixou de ser. Nunca. Eu nunca deixei de estudar para um concurso, nunca deixei de estudar para uma prova, nunca deixei de me preparar para um coral, para uma cantata. Eu gravei muitas cantatas para outras igrejas, assim, playbacks e coisas assim, sem ter aonde, né? E foi uma ótima Mas ideia, né? Hoje em dia a gente precisa tanto de parte instrumental, playbacks, não é? Para desenvolver esses as kits, né, com cantatas, as kits, vozes, tudo, exatamente. exatamente, então, e de vez em quando ainda, às vezes, eu recebo uma mensagenzinha de alguém assim, olha, eu ainda tenho aquela fita cassete que você... E põe aonde a fita cassete, né, para ouvir, porque está Pois é, apagando e está extinto quase. eu falei, nossa, né, mas que bom, que bom. Que bom. Então, aí, Marcos, sobre. Tá. E Dani, se pudesse falar um pouquinho também sobre as suas atuações na igreja, nas igrejas pela qual você já passou, né? Você já passou por várias igrejas, inclusive na época do seu pai, mas depois de adulta, depois de casada, você também passou por algumas, né? Quais foram as suas principais atuações como musicista? Então, depois que eu fiquei aqui em Curitiba, eu trabalhei bastante em algumas igrejas daqui mesmo, né? Como às vezes como pianista, que a igreja não tinha, às vezes como regente de coral, às vezes as duas coisas. Também trabalhei numa colônia holandesa que fica aqui próximo a Curitiba, chama Castrolanda. Foi fantástico. No começo eu não tinha noção do que eu estava fazendo, a não ser quando eu tocava, porque era tudo em holandês. Mas era incrível que a Igreja Evangélica Reformada, eu tenho um carinho enorme por esse tempo que eu estava ali, porque eu vivi no meio de uma colônia, assim, incrível, eu estava em outro mundo, era, assim, fantástico. E aí a gente formou um coro, aliás, dois corais, um coro só dos mais
o coro dos veteranos, assim, vamos pôr, e daí os filhos deles vieram me pedir, e a gente fez um coral mais jovem, assim, e a gente conseguiu botar os dois corais cantando juntos. Não sei se a Doris lembra de uma cantata Deus Conosco, assim, que Sim, dá para lembro. fazer um enorme coral, isso, assim, com algumas músicas desencontradas e tal, a gente fez inteiro, assim, foi muito bom. bonito, assim, uma coisa que eles nunca sonharam em ver, são todos fazendeiros, né? Então, assim, mas assim, Mas europeus mas cantando, né? essa eles cantaram em língua portuguesa, não é? Sim, sim, sim. Aí eles fizeram tudo em português, é. Aí tinha que ser. Mas eles cantavam no mínimo uma vez por mês em holandês. Ah, deve ser muito Era muito incrível. E eu boa. tocava num órgão incrível, gente. Era maravilhoso, assim, lá na igreja. Assim. Era fantástico. E eles devem ter um trabalho musical também bem desenvolvido, apesar de a igreja não ter, no caso, um musicista ou regente, mas é uma questão cultural, né, dos europeus, Sim. trabalho musical, então já tinham isso, inclusive no DNA, né, imagino. Sim, foi lá que eu dei aula na escola, porque é parte do currículo. É obrigatório Exatamente. música. Então, Bom, assim, é uma outra mentalidade, né? E, assim, enquanto eu estava lá, eu dava aula 24 horas por dia, porque daí todo mundo queria ter aula de música, né? Era uma coisa, assim, louca, né? Um fim de semana que eu ficava intenso lá com eles para fazer tudo, né? Porque foi quando eu estava terminando a faculdade, assim, então eu ia e voltava todo final de semana, assim, para lá. sim. Então, daí E depois eu fui para depois... São Paulo. Desculpa, Doris. Não, é isso mesmo, aí você veio para São Paulo, Aí eu vim aqui, para São né? Paulo, trabalhei na Igreja da Lapa, junto com a Igreja da Lapa também ajudei muito tempo o Parque São Domingos, foi também E a um Barra tempo, Funda também, né? Antes da Lapa, vocês não passaram pela Barra sim, Funda? Barra Funda também, e assim, algumas igrejas que também me chamaram, pediram ajuda, e às vezes algum seminário, alguma coisa, sem falar assim no individual, né, quando precisava de algum suporte, né? Então, acho que foi isso. Depois eu voltei para cá e eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Agora aqui em Curitiba, assumi totalmente o Ministério de Música agora aqui na igreja presbiteriana, que eles falam, né, que eu estou como maestrina aqui na igreja, né, que eu Aham, assumi que o bom. coral e tudo mais. Então, e esse mês de julho agora já tem uma outra igreja me pedindo para ir lá dar uma ajuda na equipe de louvor deles. É sempre assim, né? Não Você para, trabalhou graças também, a Deus. você trabalhou com coro infantil também na Igreja da Lapa, Sim. não é? Ficou um tempo Aqui como também, regente, aí também. E por aqui falar também. nisso, vamos escutar aqui uma música, A Graça Eterna, que a Daniela cantou na Igreja da Lapa. Foi um solo, né, uma adaptação aí de um hino, um clássico. Vamos ouvir? A graça eterna
Daniela, que saudades que dá, não é? E aí, que mais? Nós vamos falar um pouco do seu CD. O Marcos vai fazer uma pergunta especial aqui. A gente já ouviu, nós temos o seu CD, né, com muita honra aqui, mas a gente queria saber como é que foi, desde o início, como é que foi a ideia de gravar um CD e a parte de gravação mesmo. Produção, né? repertório. Quanto tempo demorou para você organizar o que você queria fazer até chegar na parte final mesmo? Conta pra gente. Tá. Bom, o CD foi meio que uma cobrança, assim, saudável do trabalho que eu já fazia nas igrejas, assim, de cantar e tudo mais. Isso é uma coisa, assim, que já vinha acontecendo. As pessoas me convidavam muito para fazer aniversário da igreja, vem fazer um solo, vem cantar pra gente e tal, tal, tal. E as pessoas perguntavam, escuta, você não tem um CD? Você não gravou um CD e tal? Eu não tinha pensado nisso. E daí o meu marido falou, não, tá na hora de fazer. Vamos fazer, vamos mexer com isso. Falei, tá bom. Eu não tinha e não tenho, assim, composições para fazer um CD, né? E eu gosto muito de fazer arranjo nas músicas que já existem. Paro para compor, sim, já fiz composições aqui em Curitiba agora, nessa última vez que nós voltamos, né, para cá, tenho feito, sim, mas é muito pontual, eu gosto de trabalhar em cima de tipo assim, uma encomenda. É mais assim. Mas eu já tinha algumas músicas, tinha músicas de uma amiga, que é a Graceli, que está no CD, e tinha acabado de gravar um CD com um amigo, que é o Samuel Oliveira, que também participou do CD. E aí a gente estava meio que assim, nesse calor, e ele falou, não, Dani, você me ajudou, você fez o meu CD aqui, imagina, que é isso, vamos lá, vamos fazer o seu e tal, tal, tal. Eu falei, então tá bom, então vamos montar um repertório. Nisso, eu tinha acabado de ir para Santa Catarina e encontrei o pastor Gladir Cabral, que a gente já também tinha contato com ele e tal, e comentamos com ele. Ele falou: não, você vai cantar música minha. Eu falei: nossa, claro, vamos lá. E aí ele me passou algumas sugestões e tal. Eu me encantei com o trem. E aí ele me mandou mais a canção. E aí a gente juntou, e eu queria muito que esse CD tivesse o hino Tu És Fiel, porque ele é o meu hino favorito. E aí, beleza, montamos um repertório. Aí nós fomos até esse estúdio que nós gravamos, que é o Estúdio 300. Eles também fizeram todas as cantatas Mig Meg e tal, aqui de Curitiba. E montamos todos esses arranjos junto, né? E levantamos aí um patrocínio para começar a movimentar tudo isso, né? Porque não era muito fácil. E a princípio eu queria uma coisa mais acústica, mais piano e voz, mas no fim eles disseram, né, os experientes, que ela precisava de mais coisa, né? Essa de precisar de mais coisas, as coisas vão ficando demoradas e caras, né? Que esse é o problema de se gravar, né? Mas a gente conseguiu aí dar uma agilizada, e nessa época eu trabalhava com esse quarteto masculino que vocês vão ouvir no Bem-Aventurado, né? Eu os ensaiava. Então eu fazia técnica vocal e os preparava para cantar. Então daí eu os convidei e eles amaram a ideia. Eu falei, então ótimo, então a gente já faz uma participação especial ali. Preparei os compositores, que foi a Graceli e o Samuel, que já tinha me ajudado. Eu falei, vocês me ajudam com as outras músicas. E os filhos do pessoal do quarteto são as crianças. Aí eu convidei essas crianças. Eu falei, então vocês vão fazer técnica vocal comigo e vocês vão fazer os backs do meu CD, da parte infantil. Então eu passava o tempo inteirão lá me matando, então eu meio que dei até um stand-by de aula nessa época, porque eu precisava de tempo para fazer isso, para, assim, tentar gastar o mínimo de tempo de estúdio, né? Porque ninguém ali, tirando eu e o Samuel, ninguém mais tinha entrado num estúdio nunca. Certo. Né? E é difícil quando a gente entra tem que num otimizar, estúdio. né? Exatamente. Mas, assim, foi uma experiência fantástica. Fantástica, é legal. Quando eu voltei para Curitiba agora, porque eu gravei o CD em 2001. Quando eu voltei para Curitiba agora, que a gente veio aí da Lapa,
Gente, essas crianças estavam casadas, Enorme. tendo filho. Então foi muito legal reencontrá-los aqui e matar a saudade, cantar na igreja deles de novo e tudo mais. A experiência de viajar e levar um CD e de ouvir assim, mas você tem? Tenho. E depois de chegar, quando nós chegamos em São Paulo, mas cadê o CD? Não tem mais, acabou. Edição Porque esgotada, precisamos a regravar, gente fez masterizar pouquinho, novamente. né? Assim, eu não estava imaginando, né? No começo a gente vai devagar, né? Não sabe como é que vai ser. Mas aí agora a gente está tentando ver como é que faz para botar o bendito no Spotify, não é lá que essa coisa muito fácil, não. Mas vamos ver se a É gente verdade. consegue. Verdade. O Lucas contou essa experiência para nós, né, do CD lá do Vamos Cantar. Ele também tem que ter os contatos, os amigos, alguém que ajude, né, patrocine, porque realmente é um pouco mais difícil e até político, financeiramente, também tem um Sim. gasto. Mas, enfim, esperamos que tudo dê certo, porque realmente vale a pena. E por falar no CD, então, não basta produzir, tem que divulgar. Então, nesse sentido, nós vamos divulgar aqui uma música. Eu queria que você falasse dessa música Trem. Parece que a letra e a música do Guilherme Kerr, né, um autor super também reconhecido aí no meio evangélico. Queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência, antes da gente ouvir a música. Então, eu escolhi essa, na verdade, Doris, ela é do Gladir. Ah, sim, acho que eu ouvi, Ela é então. do Gladir, mas foi uma coisa assim, a história da família Kerr é o seguinte, ela é uma música, eu acho ela fantástica, que ela tem um contexto muito bonito, assim, da vida da gente e a companhia de Deus, né? O quanto Deus está fazendo parte dessa história na vida da gente, né? No cotidiano. E assim, logo que eu lancei o CD, eu tive a oportunidade de cantar na Chácara Primavera, no primeiro lugarzinho que foi a igreja, assim, ela era numa churrascaria, acho que uma coisa assim, sabe, ainda. E tava lá a irmã do Guilherme, a Patrícia, que ela Sim. frequentava lá, a Patrícia e o Davi, que era alguma coisa assim, né? E ela ouviu a música. E ela comprou o CD. E ela gostou demais dessa música também. E ela fez o clipe, que foi que eu Ah, mandei para você. sim. Ela gostou, e daí ela falou: olha, eu amei. E ela faz fotografia. Então ela colocou umas fotos e fez um clipe. Depois ela fez um clipe também para a música do Natal. A música do Natal é minha, que também está no CD. Porque eles fizeram uma apresentação de Natal na igreja e ela usou a música do Natal também. Mas primeiro foi o trem. E eu fiquei muito encantada, porque eu não esperava. Foi uma coisa assim que foi meio achado assim no YouTube, nós duas, sabe? E a gente ficou super amigas aí depois. Que Então, bom. essa é a história do trem. Então, nós vamos conferir aí a música e o visual do trem. Vamos lá. Malas e bagagens esperando o trem chegar. Vejo a vida na estação vazia. Tempo mais que certo pra pensar e repensar qual o rumo deste dia. Talvez algum negócio, um novo sócio, um desencontro. Talvez algum desconto na passagem. Ou quem sabe uma bagagem que se perde, uma viagem que se atrasa. O fim da linha. Olho do meu lado e vejo o sol se levantando. A sombra que nos cerca faz lembrar de um outro alguém que prometeu estar ao lado meu em todo o tempo. Aqui na estação, rolando o trem em movimento. Em todo o tempo, em sentimento, em bem-aventurança e bem.
fosse um desencontro, talvez algum desconto na passagem, ou quem sabe uma bagagem que se perde, uma viagem que se atrasa, o fim da linha. Olho do meu lado e vejo o sol se levantando, a sombra que nos cerca faz lembrar de um outro alguém que prometeu estar ao lado meu em todo o tempo, aqui na estação, amando o trem em movimento. Em todo o tempo, em sentimento, em bem-aventurança e bem. Em todo o tempo, em sentimento, em bem-aventurança e bem. No trem, alguém. No trem, alguém. Lalaiá, lalaiá. Muito bom, né, Marcos? Muito bom, Daniela. Parabéns. Dani, vamos aproveitar também. O Ministério da Música na igreja não é um ministério fácil, né? Queria que você falasse um pouquinho assim, quais são os dons, os talentos que você acredita serem importantes, né, para as pessoas se dedicarem a esse Ministério da Música na igreja. Olha, uma coisa que eu tenho sentido cada vez mais é, primeiro, para a gente servir a Deus com música, a gente tem que saber música, ter Exatamente. uma noção de música, né? Ou pelo menos estar muito disposto a aprender música, né? Então, assim, aí vão vários níveis de musicalidade, né? Então, eu não preciso dizer para alguém que quer cantar no coro ou que quer cantar no louvor que ele tem que ser um músico 100%, que ele tem que dominar partitura, tocar instrumento e tal, não é isso. Ele precisa ser afinado, ele precisa ter ritmo, né? Ele precisa cantar decentemente, né? Mas, assim, os outros músicos, eles precisam saber música. Eles precisam ser músicos, eles precisam dominar o que eles querem fazer, né? Seja de ouvido, seja por partitura, eles precisam dominar o que eles querem fazer, né? E se aprimorar naquilo, porque, como eu já disse, a igreja, ela é uma tremenda escola para isso, né? E na vida secular, o que acontece? Quando a gente quer se apresentar musicalmente, a gente arrebenta estudando, porque ninguém quer pagar mico. E aí, o que acontece quando é na igreja? Na igreja, a gente só dá uma passadinha. Então, eu não entendo isso. Isso é uma coisa assim que eu ainda fico meio engasgada. Então, esse é o ponto que eu ainda pego aqui com o pessoal da música na igreja, com todo amor que eu tenho no coração, porque eu acho que essa coisa é uma mentalidade que precisa ser criada, e não imposta, e não, assim, uma coisa assim, como uma ditadura em cima. Não, eu tenho que fazer isso porque eu amo servir com a música, e eu tenho que fazer isso da melhor forma que eu posso, né? Não porque é um show, porque é um espetáculo, como se eu fosse fazer num palco lá no mundão. Não, não. É porque se Deus está me dando essa oportunidade de fazer música para Ele, gente, tem que ser impecável. Tem que ser impecável. Porque eu vou errar, não adianta. Vai dar, em algum momento ali, vai dar um problema. Mas eu tenho que servir a Deus da melhor maneira com música. Agora, eu posso estudar mais, eu posso arrumar um tempo para estudar em grupo melhor lá na igreja. Aí eu tenho que, assim, procurar otimizar todas essas coisas, tentar não abraçar o mundo com várias coisas lá dentro, entendeu? É isso que precisa, que às vezes a gente está tentando fazer 1 milhão de coisas lá dentro e não está dando conta de fazer bem nenhuma delas,
né? Exatamente. Procurar aprender mais com quem está ali, ter a humildade de estar olhando para quem sabe um pouquinho mais e falar, olha, eu não estou conseguindo fazer como você faz, me ajuda. O que eu preciso fazer para melhorar aqui? Buscar ajuda, pedir ajuda, parar, isso aqui eu não sei fazer, não consigo, né? Gente, vamos tentar de outra forma, da mesma forma que quem sabe mais tem que estar disposto a ajudar os outros que estão começando, porque todo mundo começou um dia, né? É assim que funciona, né? E aí a coisa flui melhor, fica mais leve, e eu acho que nada é mais cristão do que isso, né? Deus, inclusive, é glorificado nessas coisas. Eu vejo assim dessa forma, quando o Espírito é esse. Então, isso eu vejo como um sacrifício de louvor, tá? A partir daí, porque é muito difícil mexer com música na igreja. Você tocou em pontos importantes que vários músicos e cantores que têm participado conosco têm batido nessa tecla, literalmente, né? Se gosta, então por que não aprende, né? Mais. E por que não se dedica mais? Porque às vezes as pessoas têm esse compromisso com o trabalho, chegar na hora, ou estudar, apresentar o projeto, e às vezes na igreja a recíproca não é verdadeira, né? Não tem às vezes a pontualidade ou o comprometimento. Então é importante que, como servos de Deus, como levitas no sentido mais amplo, né, que eram pessoas preparadas, que eram pessoas escolhidas, que possamos dar o melhor de nós para o louvor, que Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória. Então, nós concordamos, e por isso que a gente traz pessoas aqui que possam disseminar essa ideia, para que a gente possa incutir nos nossos ouvintes, e você que está nos ouvindo e vendo aqui, sabendo a necessidade de estudar música, de prestar um perfeito louvor a Deus e a sua adoração, que é verdadeira, que é fiel, não é, Marcos? Isso aí. E Dani, aproveitando também, nós conhecemos os seus filhos, né? Mas fala um pouquinho deles e fala também se eles puxaram esse lado musical da mãe. Ou do pai, né? Ou do pai. A gente sabe que o pai também canta. Então, sim, puxou. A Sabrina gosta muito, ela toca piano, né? Ela gosta de tocar, canta pra caramba, né? Me ajuda muito. E o Guilherme também, ele tem um ouvido fantástico. Já cantou bastante, mas acho que agora nessa idade que ele tá e na troca de voz que ele tá, ele acabou dando uma paradinha. Mas ele gosta muito, tá sempre assim me pedindo para estar participando de uma coisa ou outra. Infelizmente, a gente tá sem trabalho nenhum para essa idade que eles estão agora, musical. Mas os dois têm, sim, graças a Deus, assim, um ouvido muito bom. Não posso reclamar, não. Exatamente. E o Júnior, como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Ele sempre te apoiou nessa parte musical? Eu sei que sim, mas conta um pouquinho para nós como é que foi essa união. Então, o Júnior, ele já era daqui e era da Igreja Central, e eu era da segunda igreja, que era a Igreja da Silva Jardim. E a gente se conhecia dos encontros das igrejas e tal. Ficamos um tempo sem nos falar, que foi essa época que eu fui começar a trabalhar nessa igreja holandesa. E aí essa igreja, segunda igreja que eu estava frequentando, precisou da minha ajuda com o coral para a inauguração do Templo Novo. E aí eu fui ensaiar o coral, e quando foi inaugurar a igreja, que eu estava lá na frente regendo o coral, ele foi para a inauguração. E aí ele levou um susto na hora que ele me viu lá. E aí, em menos de 10 dias, a gente estava namorando. E aí ele ia direto comigo, daí para frente, ele ia direto comigo em todos os ensaios. Ele, assim, ele vai em todos os ensaios, mas ele fala, não me pede para cantar no coral, hein? Tá bom. Mas ele acabou cantando, você passou uma cantada nele, ele acabou cantando. Oi, não, ele até cantou assim. Ele não gosta, não, ele ama tocar baixo, ama o louvor, muito mesmo, Sim. assim. Vai comigo, a gente fez um musical aqui. Você conhece, Doris? A gente fez
a história da Bíblia. Agora me fugiu o nome. Eu não estou aqui, é aquele que vocês fizeram no conjunto que você canta, no coral. Esqueci o nome. O Vento Livre? Sobre João? Não, é uma Do cantora concerto? também. Do concerto. O concerto também fez algumas músicas A que conta. história. A Isso, a história. história. Que ele fala aqui no inglês, para mim, é a história da Bíblia. Cada um é um personagem bíblico, né? Sim, Então, sim. a gente fez esse também, alguns Os personagens. discípulos também? Tinha os discípulos? Não. Tem os discípulos, tem Paulo, tem Davi, tem Sim. Esther, tem um monte, tem do Velho Testamento e Novo Testamento, né? Tem um monte, ela é enorme, né? Ela é enorme. No inglês ela é enorme. Então, a gente ele fez baixo e cantou a música do Paulo, que a gente traduziu algumas músicas, então ele fez o Paulo, e numa roupagem toda nova, vestido de jaqueta de couro, assim, ele era Paulo, sim. sabe? Foi bem legal. Então, assim, fantástico, eu não tenho nada a reclamar. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês, que nessa época que eu estava lançando o CD, eu fui cantar numa cidade aqui do interior e eu cantei no show de abertura da Aline Barros. Que legal. Acabei de lembrar, e foi ele que me levou. Você é famosíssimo. Me perguntaram, foi ele que me levou. Então, assim, foi de Deus. Eu não tenho outra coisa para dizer. O Júnior foi de Deus na minha vida. Porque Que bom. ele continua assim, como diz ele, carregando piano. Isso aí, você tocando e cantando. Isso aí. Dani, outra Dúvida? que é com relação assim, à pandemia que todo mundo sofreu e ainda está sofrendo, né? Mas queria saber de você aí em Curitiba, se vocês conseguiram fazer ensaios virtuais, algumas músicas para cantar na igreja de forma de mosaico, se vocês conseguiram fazer alguma coisa durante essa pandemia ou se está mais parado ainda. Tá. Bom, eu não lembro mais como é que tá mais ou menos o coro geral aí, mas o meu coral, ele é um coral já mais maduro um pouco. Então, assim, os mosaicos foram bem complicados. Exatamente. E eu tinha muitos deles completamente isolados dentro de casa. Então, assim, eles não estavam dando conta nem de gravar com o próprio celular. Então, a gente até chegou a fazer, acho que 2 ou 3 músicas, mas, assim, estava dando muito trabalho, sabe? Até, assim, a gente selecionava, né, uns naipes e duplicava esses naipes para não ter que botar todo mundo cantando, porque não tinha nem condições. Mas, assim, não dava nem às vezes, para juntar o visual, sabe? Porque ficava muito esquisito, as pessoas não saíam, sabe? Assim, aquela coisa toda. Mas aí uma coisa que ficou muito boa que a gente conseguiu fazer foi gravar na igreja o coral cantando ao vivo. Isso. Então a gente esparramou o coral todo no templo e cantou. E aí fez várias câmeras, botou drone, sabe? E aí a gente fez alguns hinos, assim, foi muito bom para o coral, muito bom para o coro. E aí ficou muito bonito. Isso aí teve uma repercussão boa, tanto para nós quanto para quem assistiu. Depois disso, inclusive, a gente foi retomando alguns ensaios aos poucos, aí sim, com menos gente, né? Graças a Deus nós não tivemos nenhum problema, nunca cantando dessa forma, sabe? Graças a Deus mesmo. Agora eles estão todos vacinados. Estamos no efeito rebanho, literalmente. Eles estão todos vacinados. Mas, assim, foi bem difícil, viu, Marcos? Bem difícil. Não vou nem te dizer que ficou assim muito bom, não. Não, mas realmente é uma fase muito difícil, principalmente pessoas mais maduras têm um pouco de dificuldades com a parte tecnológica, centralizar, ouvir, porque para cantar você precisa ouvir, né, ter uma afinação, ter o ritmo ali marcando. Não foi fácil, foram poucas igrejas que conseguiram fazer isso bem,
não é? Os Ou cortes, músicos. né? Então, não é muito simples, né? Exatamente. Bom, nós vamos ouvir mais uma música para mostrar que tem que ter fé. Então, Jesus provou o seu amor por mim, pela Dani e por você que está nos ouvindo. Essa música é um grande testemunho do Grupo Elo, né? Uma música clássica, muito bonita. Por que que você quis cantar essa música, Dani? Responde aí para a gente. Na pandemia surgiram vários desafios, né? Ah, te desafia a cantar isso, a cantar aquilo e tal, tal, tal. E aí, com essa história, as pessoas me pedem algumas músicas. E me pediram uma música de Páscoa. E eu gosto muito dessa música, muito mesmo, né? E aí fazia tempo que eu não ouvia ela cantada assim, né? Eu achei que ela estava meio escondida por aí. E eu tava com ela martelando no meu coração, eu falei assim, vai, e ela foi de primeira, é isso aí que vocês vão ouvir. Eu sentei e gravei. Ótimo. Ó, Daniela Alpiano Então, cantando Jesus. é isso aí. Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isso aconteceu. A sua vida
Muito bom, muito bonito, Dani. É, outra dúvida, assim, Dani, que a gente podia tirar para os ouvintes, assim, né, é com relação à carreira de musicista, né? Não é uma carreira fácil, né? Que dicas que você poderia dar, que conselhos, uma pessoa que está lá na sua igreja, de repente está com seus, naquela época de faculdade, 16, 17 anos, e aí, sigo a área da música, não sigo? Vou ser músico profissional? Você que dicas que você poderia dar para uma pessoa que está nessa dúvida, assim, se deve seguir a carreira de música? O que você pode nos dizer? Primeiro, ora muito, ora bastante, para ter certeza mesmo que profissionalmente é isso, né? Porque música, inclusive, é uma coisa que, dependendo do que você for escolher também, às vezes você consegue conciliar. Para uma mulher que pretende ter uma família e tudo mais, como eu escolhi, eu acho que se você estudar, se dedicar, se você achar que você leva jeito para aquilo que você está pretendendo fazer com música, porque o música ele abrange várias coisas, né, Marcos? Eu escolhi, por exemplo, fora todo esse trabalho que eu faço na igreja, eu sou professora, eu amo dar aula, né? Então, por exemplo, eu não toco fora, eu não toco em casamento, eu não toco em festa, assim. Se precisar, eu vou fazer. Já fiz muito, mas não é o que eu gosto. Eu não corro atrás disso, não faço parte disso. Quando me convidam, eu faço. Eu gosto de dar aula, amo dar aula. Então, primeira coisa, o músico, se ele escolhe que ele quer fazer isso, ele tem que fazer o que ele gosta. Porque como músico, eu acho que se a gente não consegue fazer aquilo que a gente gosta, a gente não vai conseguir fazer. E como homem, é bom você se planejar muito bem, porque o Brasil realmente ele é um país que não é muito bem é, amparado para esse tipo de profissão, vamos colocar dessa forma, né? Então é uma coisa assim que é meio que um tiro no escuro, Uhum. né? Eu sei de gente que vive muito bem de música e não é famoso, não. Não estou falando assim de cantor famoso, não. Gente que vive de música, né? Mas é uma coisa que tem que ser muito bem programada, né? Muito bem programada mesmo. Agora, não espere viver de música da igreja, eu acho. Primeiro pense em eu vou servir a Deus com a minha música, e se Deus te abençoar financeiramente com isso, te der um retorno com isso, amém. Mas eu acho assim que, a meu ver, como se fosse um ministério mesmo. Eu vou usar disso para servir aos outros mesmo, né? Por mais que seja remunerado e tudo mais, eu penso dessa forma, né? Não que eu não vou usar essa renda quando precisa e tudo mais, eu sei de gente que, que tem isso como salário e tudo mais, né? Mas, assim, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Tá Tem, certo. E para finalizar aqui a nossa entrevista, estamos falando aqui das dificuldades de um músico, particularmente no Brasil, que de fato é um trabalho, são poucos, tem muita gente talentosa que não tem CDs gravados, cantam, tocam muito bem, mas tem aqueles que alcançaram a fama, às vezes não com trabalhos tão bons, não é? E aí nós temos uma música aqui para encerrar, que é o Bêbado Equilibrista, do Aldir Blanc, que inclusive foi uma lei de incentivo, né, chamada Aldir Blanc, nessa fase da pandemia, para valorizar, para dar um apoio financeiro aos artistas que precisam tanto, que carecem, né, particularmente na pandemia, passaram muitas dificuldades, porque o meio cultural, o meio artístico, angaria muitos profissionais, sonoplastas, de contrarregras, músicos, cantores, enfim, um repertório de pessoas que está por trás de uma apresentação, seja ela cênica, dança, circo,
teatro ou mesmo musical. Então, uma homenagem aos nossos artistas e músicos, Daniela cantando O Bêbado Equilibrista, de Aldir Blanc. Muito bem. Dani, nós estamos muito felizes aí de poder conversar, relembrar algumas coisas que você passou junto com a gente aqui na Igreja da Lapa, mas infelizmente o tempo na nossa entrevista aqui já está acabando. Mas a gente queria agradecer bastante aí a sua participação, que Deus abençoe bastante seu ministério aí por Curitiba, e quem sabe um dia voltando para cá a gente vai ter essa oportunidade de revê-la, ouvindo cantar, tocar, que vai ser uma bênção aqui também na nossa vida. Eu agradeço muito esse carinho, a oportunidade de dividir esse tempo com vocês. Fica meu abraço de saudade para essa igreja. Que Deus abençoe muito esse trabalho de música que eu tenho muito carinho, que é um trabalho muito rico nessa igreja, os conjuntos, os instrumentistas. E fica o meu convite também. Venham passear em Curitiba, passar um pouquinho de frio aqui é bom. É isso aí. Nosso abraço para o Júnior, para a Sabrina, para o Guilherme. E tudo de bom para vocês também. E agora, Obrigada. E aí, pessoal, nós encerramos por hoje o nosso bate-papo. Estamos muito felizes porque você ficou conosco aqui, nos ouviu, conheceu um pouco da Dani. E se você gostou, você dá uma curtida. Se você não gostou, também pode dar sugestões. Estamos abertos aqui a melhorias no nosso programa, porque o nosso objetivo é adorar a Deus e ajudar também você, que é o nosso ouvinte, a conhecer um pouco mais desse universo musical, da música e adoração nas igrejas, e a prestar um perfeito louvor, porque Deus é merecedor.
Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Os nossos agradecimentos ao Léo, aqui na equipe técnica, aos pastores que nos incentivaram esse trabalho. E muito boa noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.